Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samuel Jackson não era um homem facilmente notado. Seu andar calmo e seus olhos repletos de uma sabedoria envelhecida pelos anos revelavam uma vida de trabalho, luta e dignidade. Recém-aposentado, ele havia dedicado mais de 40 anos à fábrica de automóveis de Detroit, um pilar de sua comunidade, um pai e avô amoroso. Mas oculta no silêncio de sua modéstia, havia uma verdade que poucos entendiam. Samuel conhecera a discriminação, o racismo cotidiano que se esgueirava como uma sombra, minando a confiança e atropelando sonhos. Humilhações que ele enfrentará sem jamais perder o orgulho. Naquele dia, na véspera do seu 68º aniversário, ele decidiu que era a hora de virar a página, de se presentear com um presente, um símbolo da sua jornada, um veículo digno da sua história. Um Lincoln Navigator lindo, potente exatamente como ele. Mas o que deveria ter sido um momento de alegria e celebração estava prestes a se transformar em uma provação inesperada. Em uma sociedade onde as aparências falam mais alto que as palavras, Samuel estava prestes a enfrentar uma parede invisível de olhares frios, julgamentos precipitados e preconceitos profundamente enraizados. Foi o início de uma luta por sua dignidade, uma luta que o levaria muito mais longe do que ele poderia imaginar. O sol de outono banhava a cidade de Detroit com uma luz suave, mas para Samuel Jackson, o frescor da manhã contrastava com a excitação que crescia dentro dele. Hoje era um dia especial. Ele finalmente teria o carro que merecia, após anos de sacrifício e trabalho duro na fábrica da Ford. Ele estacionou sua velha picape em frente à concessionária Johnson Motors, com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Samuel respirou fundo, ajeitou o boné e passou pelas portas de vidro. Assim que entrou, sentiu o peso dos olhares sobre si. Sussurros, silêncios constrangedores, olhares que rapidamente se desviavam. Samuel os ignorou, determinado a não se impressionar. Ele se aproximou do balcão onde estava Emily White, uma vendedora de cabelos loiros presos para trás e um terno impecável. Ela olhou para ele e seu sorriso desapareceu imediatamente. "Bom dia, senhor", disse Samuel gentilmente. "Gostaria de ver o modelo Lincoln Navigator que o senhor anunciou na semana passada." Emily olhou para ele, seu olhar mudando da cabeça aos pés, com uma mistura de surpresa e desprezo mal disfarçado. "Senhor", ela respondeu friamente, "este modelo é reservado para uma clientela específica. Talvez o senhor devesse procurar veículos usados." Samuel sentiu a raiva aumentando, mas a controlou. "Sou só mais um cliente", respondeu ele calmamente. "Só quero ver o carro." Emily gesticulou para Mark Thompson, um vendedor corpulento e arrogante, que se aproximou com um sorriso de escárnio. "Escuta, cara", disse Mark, "não temos tempo a perder com pessoas que não podem comprar esse tipo de carro. Talvez você devesse procurar em outro lugar." O coração de Samuel afundou, mas sua voz permaneceu calma. "Eu mereço tanto respeito quanto qualquer cliente aqui." Mark caiu na gargalhada, atraindo a atenção de vários colegas. "Respeito não é para todos aqui, cara. É melhor você ir embora." Samuel então voltou seu olhar para Emily. "Gostaria de falar com o diretor." Poucos momentos depois, Charles Morgan, o diretor, apareceu. Samuel explicou-lhe a situação com dignidade, esperando um mínimo de compreensão. "Entendo sua posição, Sr. Jackson", disse Morgan, dando de ombros, "mas temos regras a seguir." Samuel sentiu um nó se formando na garganta. "Não é uma questão de regras", ele respondeu lentamente, "é uma questão de respeito e humanidade." Sem esperar resposta, ele saiu da concessionária, o peso da humilhação pesando sobre seus ombros, mas com uma nova chama de determinação nos olhos. Samuel voltou para casa naquela noite com o rosto marcado pelo cansaço, mas sobretudo por uma ferida invisível, a da sua dignidade pisoteada. Na pequena e modesta sala de estar, onde o cheiro de café moído na hora pairava, encontrou sua filha Lisa, de 38 anos, professora de história, atenta e engajada. Ele sentou-se lentamente na velha poltrona de couro, permaneceu em silêncio por um momento e então relatou, com precisão e calma, o que havia vivenciado na concessionária. Lisa ouviu, com a testa franzida e o coração apertado. "Pai, isso não é justo. Ninguém deveria te tratar assim. Você trabalhou duro a vida toda, merece o melhor." Samuel balançou a cabeça com um brilho cansado nos olhos. "Não foi só o carro, Lisa. Foi o jeito como me olharam. Como se eu não fosse nada. Apenas um velho negro inútil." Lisa colocou a mão reconfortante sobre a do pai. "Você tem razão em não deixar isso passar. Precisamos agir."
No dia seguinte, Samuel e Lisa se encontraram com Marcus Reed, um advogado de direitos civis conhecido por seu compromisso com o combate à discriminação. Em seu escritório, com as paredes cobertas de diplomas e fotos de manifestações, Marcus ouvia atentamente a história de Samuel. O que você vivenciou foi, infelizmente, racismo cotidiano, disse ele. Mas você tem direitos e pode reivindicar sua dignidade. Teremos que coletar provas, depoimentos, vídeos, documentos que comprovem sua capacidade financeira. Samuel assentiu, determinado. Não quero que isso aconteça com mais ninguém. Com o passar dos dias, Samuel reuniu depoimentos de clientes presentes naquele dia, gravações de câmeras de segurança e copiou seus extratos bancários, comprovando que ele tinha condições de comprar o carro. Certa noite, enquanto vasculhava os papéis antigos de seu pai, ele encontrou um certificado de ações assinado por seu falecido pai, mostrando que ele possuía uma participação significativa na empresa controladora da concessionária, informação que o deixou sem palavras. Lisa, murmurou ele. Sou um dos principais acionistas desta empresa. Lisa, atordoada, olhou para ele com admiração misturada com surpresa. Pai, isso é enorme. Você tem um poder que nem imaginava. Samuel sentiu uma nova força crescendo dentro dele. Ele não era mais apenas uma vítima, ele também era um ator capaz de mudar as coisas. Poucos dias depois de descobrir que era o acionista majoritário da Johnson Motors, Samuel Jackson se preparou para a reunião mais importante de sua vida. Em sua sala de estar, revisou suas anotações uma última vez, ciente de que aquele momento seria um ponto de virada. A sala de reuniões da empresa, localizada em um arranha-céu de vidro no coração de Detroit, exalava opulência e poder. Samuel entrou na sala de reuniões, onde uma dúzia de executivos brancos, impecavelmente vestidos e com olhares frios, o aguardavam. O presidente do conselho, Richard Blake, um homem de cabelos grisalhos e um sorriso forçado, falou: Senhor Jackson, ficamos surpresos com a sua presença. O que podemos fazer por você? Samuel sentou-se calmamente e encarou os olhares, sem que nenhum deles lhe desse a menor consideração. Estou aqui como acionista majoritário, começou ele com firmeza. Mas mais importante, estou aqui como um homem que foi humilhado em uma de suas concessionárias. Um murmúrio percorreu a sala. Richard Blake franziu a testa. Lamentamos ouvir isso, Sr. Jackson, respondeu ele em tom comedido. Mas o senhor entende que temos procedimentos. Procedimentos que encobrem racismo e desacato, interrompeu Samuel com firmeza. Exijo um pedido público de desculpas desta concessionária. A demissão imediata dos funcionários responsáveis e a implementação de um programa de treinamento para combater esse comportamento. Um silêncio tenso caiu. Sr. Jackson, o senhor sabe que sua posição aqui é importante, mas esse tipo de exigência é delicada, respondeu Blake, tentando contemporizar. Samuel olhou diretamente nos olhos dele. Não se trata de política interna. Trata-se de justiça. Se você se recusar, usarei minha voz como acionista para forçar essas mudanças. E tornarei essa história pública. Os murmúrios aumentaram. Vários membros do conselho trocaram olhares preocupados. Richard Blake respirou fundo. Muito bem, Sr. Jackson. Consideraremos seus pedidos. Samuel sentiu uma vitória iminente. Sabia que a luta estava apenas começando, mas havia assumido o controle do seu destino. Algumas semanas depois, a diretoria da Johnson Motors iniciou uma investigação interna sobre a concessionária de Detroit. O caso Samuel Jackson causou comoção nos bastidores da diretoria, e a pressão aumentou rapidamente. Emily White, Mark Thompson e vários outros funcionários foram convocados para interrogatório. A atmosfera na concessionária mudou drasticamente, com alguns cochichando que a maré estava mudando. Certa manhã, Samuel foi convidado para uma reunião com Charles Morgan, o gerente local temporariamente suspenso, e Michael Harper, o novo gerente nomeado pela empresa-mãe. Michael era um homem na casa dos 40 anos, conhecido por seu compromisso com a diversidade e a inclusão. Sr. Jackson, disse Michael, apertando a mão de Samuel respeitosamente, sentimos muito pelo que o senhor passou. Esse tipo de comportamento não tem lugar aqui. Samuel assentiu, reconhecendo a sinceridade na voz de Michael. Obrigado, respondeu ele calmamente. Não é só por mim. É por todos que sofrem humilhações semelhantes sem conseguir reagir. Com o passar dos dias, Emily Mark e outros foram demitidos por má conduta grave. Uma nova política foi implementada na concessionária, treinamento antirracismo obrigatório, conscientização sobre o respeito à diversidade e a criação de um comitê interno para monitorar essas questões. A concessão se tornou um exemplo na região, e a imprensa local noticiou com frequência as ações realizadas graças à intervenção de Samuel.
Samuel empurrou as portas da concessionária Johnson Motors com uma mistura de emoções que ele lutou para conter. Este é realmente o mesmo lugar? O que vocês estão fazendo? Pensou ele, observando os rostos sorridentes, o profissionalismo demonstrado. Ainda se lembrava daquele olhar frio e desdenhoso, da zombaria silenciosa. Hoje, tudo parecia diferente. Michael Harper se aproximou com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Sr. Jackson, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo de volta. Samuel assentiu, contendo uma ponta de emoção. É mais do que um simples aperto de mão. É um reconhecimento. Ele caminhou pelo showroom, admirando o Lincoln Navigator brilhando sob as luzes de neon. Ela é minha, eu a mereço, pensou ele com o coração transbordando de orgulho calmo. Então chegou o momento solene. Diante do microfone, cercado por uma multidão atenta, Samuel discursou. Dignidade não é negociável. Com essas palavras, ele sentiu o peso de todos os seus anos, das humilhações que sofreu, mas também da sua força interior. Eu me mantive firme. Não deixei essa injustiça me abalar. Esta luta é de todos contra o racismo, o preconceito e a injustiça. Espero que minha história incentive todos a se levantarem e defenderem o que é certo. Os aplausos aumentaram, mas em sua mente ele pensou naquela primeira visita, naquele momento em que quase desistiu. Veja onde estou agora. Não é apenas uma vitória pessoal, é uma mensagem. Lisa, no meio da multidão, lançou-lhe um olhar cheio de amor e orgulho. Samuel sorriu de volta, sentindo-se mais forte do que nunca. Este é só o começo. Mas hoje posso dizer que fiz a diferença. Meses se passaram desde a vitória de Samuel, mas em sua mente a batalha estava apenas começando. Sentado em sua cadeira favorita, ele frequentemente refletia sobre o quão longe havia chegado. Não é só para mim ou para minha família. É para todos que vivem à sombra do preconceito. Sua voz interior era orgulhosa e humilde. Lisa entrou na sala com um arquivo na mão. Pai, olha isso, disse ela, sorrindo. A imprensa local está falando de você como um símbolo de coragem e mudança. Samuel assentiu lentamente. Eu não estava buscando fama, murmurou ele. Só um pouco de justiça. Mas fico feliz se isso puder inspirar outros. Ele se levantou e olhou pela janela, observando as ruas movimentadas de Detroit. Cada sorriso que recebi hoje é uma vitória sobre esses anos de humilhação. Mas precisamos continuar. Nas semanas seguintes, Samuel concordou em falar em escolas e associações, compartilhando sua história. Os jovens precisam entender, disse ele. Respeito não é negociável. Devemos lutar, mas sempre com dignidade. Durante uma dessas intervenções, um adolescente lhe perguntou: Sr. Jackson, como o senhor conseguiu não desistir? Samuel sorriu interiormente. Essa é a pergunta mais importante. Porque eu sabia que deixá-los fazer o que queriam era deixá-los vencer. E que um homem de valor nunca baixa a cabeça, mesmo quando o mundo parece contra ele. Ele terminou com profunda convicção. Essa luta é um legado. Cabe a nós passá-lo adiante. À medida que as semanas se transformavam em meses, Samuel sentiu sua luta ganhar uma nova dimensão. A concessionária Johnson Motors não era mais apenas um local de vendas, havia se tornado um símbolo de transformação. Sentado em sua sala de estar, ele refletiu sobre tudo o que havia mudado, mas também sobre o que ainda precisava ser feito. O racismo não desaparece da noite para o dia. Precisamos continuar educando e conscientizando. Não é uma vitória única, mas uma luta diária. Certa noite, Lisa chegou com um envelope nas mãos. Pai, escuta só isso, disse ela, sorrindo. A empresa quer criar um programa nacional de treinamento em diversidade e quer que você seja o porta-voz. Samuel sentiu um calor crescer dentro dele. Eu? Falar para o país inteiro? Ele imaginou o peso dessa responsabilidade, mas também o possível impacto. Se eu puder tocar apenas uma pessoa, mudar apenas uma mentalidade, valerá todo o ouro do mundo. Ao longo dos meses, Samuel viajou, compartilhando sua história em escolas, empresas e conferências. Cada encontro alimentava sua esperança. Um dia, durante uma entrevista na televisão, ele declarou: "E respeito não é um favor, é um direito. Devemos construir um futuro onde cada homem, cada mulher, independentemente da cor, possa viver com dignidade." Essa frase repercutiu amplamente, inspirando muitas pessoas. Mas Samuel sabia que nunca deveria baixar a guarda. Enquanto a sombra do racismo existir, minha luta continuará. Por mim, pela minha família, por todos. Samuel Jackson observava o pôr do sol sobre Detroit, com um leve sorriso iluminando seu rosto marcado pela idade. Essa jornada da humilhação ao reconhecimento transformou não apenas uma concessionária de veículos, mas uma comunidade inteira.
Aprendi que a dignidade não se compra, deve ser defendida e reivindicada com coragem e paciência, pensou ele. Sua luta mostrará que até mesmo um homem comum, com suas fraquezas e ferimentos, poderia se tornar um símbolo de justiça. Ao seu redor, sua família sorria de orgulho, e nas vozes dos jovens que ele conheceu ecoava a esperança de um futuro mais justo. Samuel sabia que o caminho ainda seria longo, que as cicatrizes do passado nunca desapareceriam completamente, mas ele havia plantado as sementes de uma mudança profunda. Enquanto alguém se levantar e disser, chega, a luz sempre vencerá a escuridão. E nessa luta Samuel Jackson permaneceria para sempre um homem de pé, orgulhoso e livre.